Olá a todos, meu nome é Henrique, eu estou no sétimo período do curso de História na Univale e hoje daremos continuidade à nossa série de videoaulas sobre a questão da Palestina. O vídeo de hoje daremos continuidade ao tema que iniciamos em nossa última aula, que é a Organização das Nações Unidas e a criação do Estado de Israel. Nosso objeto de conhecimento segue sendo a questão da Palestina e vamos começar revisando o que vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos que a ONU ela foi criada logo após a Segunda Guerra Mundial e o objetivo era garantir a manutenção da paz. Vimos também que a questão da Palestina ficou de responsabilidade dessa recém-criada ONU, já que a Inglaterra não era mais capaz de resolver essa questão, principalmente por conta do estrago que foi feito na Segunda Guerra Mundial. E a ONU afirmou que será criado um Estado judeu. A decisão não agrada aos árabes. Vimos também esse mapa da partilha da Palestina em 1947. Ele deu a proposta de criação de um Estado judeu, que viria a ser hoje o Estado de Israel, e vimos que o Estado árabe e o Estado judeu eles estariam entrelaçados. Essa parte em laranja seria o Estado judeu, onde está a seta apontando, e essa parte amarela seria o Estado árabe. E no meio se tornaria uma cidade internacional independente, a cidade de Jerusalém, uma cidade historicamente muito importante para os dois povos, como veremos na próxima aula. E vimos também que mais da metade dos territórios eles seriam para os judeus, mesmo eles sendo menor parte da população. E isso foi principalmente o que desagradou os árabes daquela região. Na aula de hoje, vamos nos focar na criação do Estado de Israel. Em 1948, no mês de abril, foi realizado um massacre em uma vila chamada Deir Yassin. Ela é uma vila que fica próxima da cidade de Israel. Esse massacre deixou uma centena de palestinos mortos e um grande número fora de suas casas. Esse massacre ele foi bem próximo do fim do mandato britânico na Palestina, que nós vimos em nossas aulas anteriores. Esse massacre serviu como uma espécie de aviso. A partir desse momento, centenas de milhares de árabes, de palestinos, se sentiram obrigados a sair de suas terras, que a partir de agora se tornariam terras judaicas. Logo após, em 14 de maio de 1948, é declarada a fundação do Estado de Israel. O Estado de Israel se torna um Estado independente e pela primeira vez os judeus têm uma terra própria, uma terra para chamar de sua. O primeiro governador, o primeiro cara que mandou nessa terra, o primeiro governante foi David Ben-Gurion, que é esse na foto que estamos vendo aqui no PPT. Ele foi um dos responsáveis por ler o discurso que daria a fundação ao Estado de Israel. Aqui trouxe mais duas fotos para vocês do David Ben-Gurion. A foto da direita, ele em sua mesa, sendo um representante do Estado, e na esquerda ele lendo o texto que daria independência ao Estado de Israel. Notem no quadro o Theodor Herzl, que nós vimos lá na nossa primeira aula, que ele é considerado o pai do sionismo, o pai do nacionalismo judaico. Por isso ele é um símbolo para todos os judeus, principalmente do recém-criado Estado de Israel, e ele está um quadro centralizado na reunião mais importante do Estado de Israel, que é a sua reunião de fundação. Vamos agora para algumas informações sobre a criação do Estado de Israel. Já em 1949, Israel é admitida como membro das Nações Unidas, ou seja, Israel entrou para a ONU como todos os países influentes do mundo. E por ordem alfabética, a cadeira do representante de Israel ficava entre os representantes do Iraque e do Líbano. Olha que curiosidade interessante. O Iraque e o Líbano, eles são rivais, são inimigos declarados de Israel, porque eles são estados árabes e, como vocês estão vendo, o Estado de Israel foi criado na Palestina, que é um estado árabe também. Então, o Iraque e o Líbano são declaradamente inimigos do Estado de Israel e eles ficam um ao lado do outro nas reuniões da ONU, por questões alfabéticas. E nos anos 50, Israel se torna um Estado moderno nos moldes que temos no Ocidente. O que seria um Estado moderno? Um Estado moderno ele é um Estado desenvolvido,
com tecnologia, com uma qualidade de vida boa para seus habitantes. Então Israel cresceu muito rápido como um país. Não é à toa que eles foram admitidos na ONU tão rapidamente. E enquanto isso, os palestinos que viviam nesse território, que hoje é o território de Israel, eles eram colocados em campos de refugiados. Eles já não tinham mais seus lares. Então, enquanto para os judeus foi uma grande vitória a criação do Estado de Israel, para os palestinos foi uma das maiores derrotas de sua história, porque agora eles oficialmente perdiam suas terras. Então, vamos resumir nossa aula de hoje. Primeira coisa, o primeiro governante do Estado de Israel foi David Ben-Gurion. E a criação do Estado de Israel foi polêmica. Por que ela foi polêmica? Porque ela se deu num período logo após a Segunda Guerra Mundial e ela desagradou aos árabes, porque a criação do Estado de Israel foi feita em terras árabes. E logo após a sua fundação, Israel ganhou espaço dentro da ONU, um ano após sua fundação. Então foi algo muito rápido. Ela foi aceita internacionalmente muito rápido, o que desagradou ainda mais aos árabes. Essas são nossas referências de nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.